Bora lá então falar da contração muscular, ou seja, a fisiologia por trás do funcionamento das biomoléculas actina e miosina presentes no músculo estriado. Bom, em relação à estrutura do músculo estriado e músculo liso, eu debati nesse vídeo aqui em cima. Eu só quero recapitular um pouco que o músculo estriado esquelético, ou seja, aquele associado aos ossos, são compostos por células fusiformes longas, multinucleadas e dotadas de faixas estrias transversais. Por isso esse nome então, músculo estriado. Então a primeira coisa que a gente precisa saber aqui é interpretar essas faixas claras e escuras que se alternam ao longo do comprimento do músculo esquelético. Acontece que o músculo ele tem o seu citoplasma amplamente preenchido pelas proteínas actina e miosina. As actinas são moléculas bem finas, já a miosina são moléculas espessas. Então quando a gente olha assim ao longo do músculo estriado, essas regiões claras possuem apenas actina na sua composição, já a região mais escura possui as duas moléculas, actina e miosina. Aí, tecnicamente, essa região clara é denominada banda I, sendo que I vem do termo isotrópico, ou seja, apresenta uma única constituição, que é apenas a actina. Já a faixa escura ela é denominada banda A, que vem do termo anisotrópico, que significa que ela possui essas duas diferentes moléculas, actina e miosina. Então, quando a gente visualiza uma célula muscular no microscópio, além de a gente conseguir ver essas faixas claras e escuras, nós vemos também uma linha bem fina, que é denominada linha Z. E é daqui então que a gente retira esse desenho, denominado sarcômero. O sarcômero ele representa a unidade básica da contração muscular, ou seja, unidade contrátil do músculo. Acontece que o músculo ele possui milhares de sarcômeros ao longo de toda a sua extensão, e eles são sempre idênticos entre si. Então, os limites anterior e posterior de um sarcômero é essa linha Z. Nas bordas, nós temos uma região mais clara, composta apenas de actina, e na região intermediária, nós temos uma região mais escura, onde nós temos a sobreposição de actina e miosina. Acontece agora que se a gente der um zoom nesse sarcômero, ou seja, visualizá-lo com auxílio de microscópio eletrônico, que é bem mais completo, uma coisa que a gente consegue visualizar mais é uma faixa mais clara nessa região aqui da miosina. Acontece que essa faixa clara ela é denominada de zona H, na qual ela é composta somente de miosina. E dentro dela tem uma outra linha semelhante à linha Z, só que aqui ela é denominada linha M. Então veja, né, que na estrutura do sarcômero as actinas elas ficam próximas à borda, enquanto que a miosina ela fica no centro, onde nós temos a sobreposição dessas duas moléculas. Só que bem ao centro do sarcômero nós vamos possuir apenas a miosina. Bom, aí vocês podem se perguntar, né, o que é essa tal de linha Z e linha M? Bom, elas não são nenhuma molécula presente no citoplasma. Na realidade, a linha Z e linha M são os pontos de fixação, ou seja, a ancoragem das actinas e miosinas no citoplasma do músculo. Acontece que essa ancoragem é tão forte por conta de um tipo de ligação química da forma iônica que deixa essas duas regiões borradas no citoplasma do músculo. Bom, além do sarcômero, o que mais tem dentro da célula muscular que a gente precisa conhecer? Então, a primeira delas é que a célula muscular ela possui muito retículo endoplasmático, que aqui é denominada retículo sarcoplasmático. Esse retículo sarcoplasmático ele percorre praticamente todo o citoplasma da célula. O importante dele é que lá dentro ele armazena o íon cálcio, que é o íon que vai ativar a contração muscular. Além disso, o citoplasma do músculo possui a mioglobina, que é uma molécula semelhante à hemoglobina, que são moléculas responsáveis pelo armazenamento de gás oxigênio. Só que a hemoglobina está presente nas hemácias, enquanto que a mioglobina está presente no músculo. E o legal aqui é que quando você vai fazer um churrasco, assar uma carne, a carne mal passada ela fica sempre com um aspecto vermelho, que a gente fala que a carne está sangrando. Só que esse vermelho aqui, gente, não é sangue, tá bom? Isso porque o sangue está presente no sistema circulatório, ele é totalmente retirado no momento do abate do animal. Acontece que esse líquido vermelho que sai da carne é a mioglobina que possui uma coloração vermelha. É só lembrar da hemoglobina presente na hemácia, é ela que dá cor vermelha para as hemácias. E dependendo da carne, quando ela tem muita mioglobina, ela é denominada carne vermelha. E quando ela tem pouca mioglobina, denominada carne branca. E saindo aí dos tipos de carne, voltando para a contração muscular, para a gente entender sua fisiologia, precisamos dar uma aprofundada na estrutura da actina e miosina. Bom, como eu falei anteriormente, a miosina é uma molécula comprida e bastante grossa. O que a gente precisa saber dela são duas coisas. A primeira é que ela possui ramificações curtas denominadas cabeça da miosina. É nessa região onde vai se acoplar o ATP, que é a molécula que vai liberar energia para a contração muscular. Só que essa cabeça da miosina ela é flexível, porque antes dela existe uma estrutura denominada pescoço da miosina ou então dobradiça, que causa um deslocamento da cabeça da miosina no momento da contração muscular. Então aqui fiz para vocês um esquema da molécula da miosina. Então é um filamento longo, espesso, que possui essas pequenas ramificações tanto para cima quanto para baixo, denominado cabeça da miosina. E é nessa cabeça da miosina onde vai ser acoplada a molécula de ATP. Já a actina, existem duas proteínas associadas a ela, que é a tropomiosina e troponina. Essa tropomiosina é um filamento longo que cobre o sítio de ligação das moléculas actina e miosina. Já essa troponina é uma molécula pequena onde vai ser acoplado o íon cálcio.
Acontece então que essa troponina está fixada à tropomiosina, que por sua vez está fixada à actina, como esse esqueminha que eu trouxe para vocês. Então agora que a gente viu por completo como que é a estrutura da actina e miosina, a gente pode falar da contração muscular, que é dividida em duas etapas. A primeira é quando o músculo fica contraído e a segunda, posterior, quando o músculo fica relaxado. Acontece que esses dois eventos eles ocorrem basicamente pelo deslizamento das moléculas de actina sobre a miosina. No momento em que o músculo fica contraído, as actinas se direcionam ao centro do sarcômero, enquanto que no relaxamento as actinas se direcionam em lados opostos. Então, primeiro de tudo, para haver contração muscular, é sempre necessária a ativação pelo sistema nervoso, ou seja, os neurônios. Quando um neurônio cutuca um músculo, indicando que ele precisa ser contraído, ocorre liberação de íons cálcio no citoplasma que estavam guardados no retículo sarcoplasmático da célula muscular. Aí, assim que esses íons cálcio são liberados no citoplasma, eles se acoplam à molécula de troponina, que por sua vez empurra a molécula de tropomiosina, deslocando ela do seu lugar. Quando acontece isso, ocorre um contato físico entre a miosina e a actina, e esse contato físico vai sempre se dar na altura da cabeça da miosina. Então, quando a cabeça da miosina entra em contato físico com a actina, a molécula de ATP vai ser fragmentada, liberando energia que vai resultar na dobra do pescoço da miosina, causando a sua contração. Lembre-se que esse pescoço ele é flexível. Ele desloca as moléculas de actina em direção ao centro do sarcômero, resultando então na contração muscular. Já o processo inverso, ou seja, o relaxamento muscular, ele vai acontecer a partir do momento que os íons cálcio são retirados da troponina e reconduzidos ao retículo sarcoplasmático. Dessa forma, as moléculas troponina e tropomiosina retornam ao seu local de origem, desconectando a actina da miosina, que por consequência retorna as moléculas de actina aos lados opostos do sarcômero, resultando então no esticamento do músculo, ou seja, relaxamento muscular. Só que perceba que aqui tem duas coisas muito importantes. Para o íon cálcio ser retirado da troponina e reconduzido ao retículo sarcoplasmático, é necessário gasto de energia, ou seja, é necessário gasto de moléculas de ATP, porque ele retorna ao retículo sarcoplasmático através do transporte ativo. E além disso, assim que a actina e miosina retornam às suas posições iniciais, novas moléculas de ATP são acopladas à cabeça da miosina, ficando ali então à espera de uma nova contração muscular. Então note que para haver a contração muscular é necessário o gasto do ATP que está acoplado à cabeça da miosina. E também, para o relaxamento muscular, é necessário também o gasto de outras moléculas de ATP. Primeiro, para retirar o cálcio de cima da troponina e ser reconduzido ao retículo sarcoplasmático, e também para colocar novas moléculas de ATP na cabeça da miosina à espera de uma nova contração muscular. Então veja que é dessa forma que as moléculas de actina se deslizam sobre a miosina, como se fosse uma sanfona, permitindo a contração e o relaxamento muscular. Então nesse slide eu dou um destaque em relação ao relaxamento muscular, que vai ocorrer quando a actina e a miosina são desconectadas, através da retirada do íon cálcio. E como eu falei ali atrás, essa retirada do íon cálcio do citoplasma para o retículo sarcoplasmático, ou seja, para o interior da organela, é necessário um gasto de energia, gasto de ATP. Quem faz esse bombeamento do íon cálcio para o retículo sarcoplasmático é uma proteína de membrana denominada cerca. E ela tem um funcionamento semelhante àquelas bombas de sódio e potássio presentes no neurônio. E para a gente encerrar a fisiologia da contração muscular, veja que é extremamente importante a presença da molécula de ATP no citoplasma celular. Aí na bioquímica do ATP, quando ele é gasto, ele se fragmenta em ADP mais fosfato e a energia necessária à contração muscular. Para a reconstrução da molécula de ATP, é necessário acoplar novos fosfatos à molécula de ATP. Dessa forma, então, reciclando a molécula. Acontece aqui que quem fornece esse fosfato à molécula de ATP é a fosfocreatina, aquele suplemento amplamente utilizado nas academias, que tem uma eficácia fortemente comprovada. Essa aqui vocês podem utilizar, que não é enganação. Então, a creatina, corretamente denominada fosfocreatina, ela vai auxiliar no crescimento dos músculos de duas formas. A primeira é fornecendo fosfato à molécula de ADP para reconstruir ATP no citoplasma do músculo. E a segunda é que, por uma questão de osmose, a creatina ela puxa água para o interior da célula muscular, aumentando seu tamanho. Então é por isso que a pessoa fica com um corpinho mais inchado quando usa esse produto. E para encerrar o vídeo, o que acontece com uma pessoa ou um bicho quando ele morre? Passado algumas horas, o corpo ele fica extremamente duro, rígido, que é o que a gente conhece como rigor mortis. Nesse caso, o músculo ele vai ficar rígido porque não vai ter mais ATPs no citoplasma da célula. Dessa forma, então, não tem como retirar os íons cálcio da troponina. Aí a actina e miosina não vão se desconectar. Por isso que o corpo fica bastante duro. É isso aí então, pessoal. Valeu, falou!